Vamos falar muito sobre jogadores oferecidos e hoje eu trouxe para vocês aí com exclusividade que o lateral direito do Vélez Sarsfield da Argentina foi oferecido ao Corinthians. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos falar sobre esse assunto então, né? O lateral do Vélez aí é oferecido ao Timão, tá? E eu quero bater um papo com vocês sobre ele, tá? O Joaquim Garcia pertence ao Vélez Sarsfield da Argentina, tem 23 anos, tá? O Joaquim Garcia é lateral direito, né? 2001, né? 23 anos. E foi oferecido ao Corinthians, ao Fabinho Soldado e também ao técnico Dorival Júnior. Os empresários, né? Os representantes do Joaquim Garcia aguardam agora um retorno do Corinthians, né? É claro que quem ofereceu deve saber que o Corinthians está em negociação avançada, repito, não encaminhada, não fechada, mas tem uma negociação avançada com o Igor Vinícius, né, jogador que é do São Paulo, lateral direito, que tem contrato até o final do ano com o São Paulo. O nosso querido Joaquim Garcia, de 23 anos, ele tem contrato com o Vélez até o final do ano que vem. Quer dizer, né, a gente pode colocar aí um ano ainda de contrato, porque já na metade do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Lateral direito argentino, cara, assim, que joga em clubes, né, de massa, o Vélez tem bastante torcida, costuma serem bons jogadores esses laterais. É claro que nem todos, né, algumas exceções. Mas enfim, eu vi alguns lances também do Joaquim Garcia, não vi nenhum jogo inteiro dele, parece ser bom jogador. É um jogador muito promissor lá na Argentina, inclusive jogador de seleção olímpica, né, da Argentina. Então, um atleta que o Corinthians poderia abrir os olhos. Ele foi super titular já do Vélez, né, perdeu espaço por conta de uma lesão, ele realmente acabou perdendo espaço por isso. E agora, né, claro, vai retomar o seu espaço normalmente, eu acredito, para ser aí o titular, né, do Vélez Sarsfield novamente. Agora, a questão, os detalhes que eu tenho, né, dessa possível contratação, possível, não quer dizer que vai contratar, porque estamos falando de um jogador que foi só oferecido, né? E lembrando que muita gente tem tido dificuldades no Corinthians, né, para oferecer jogadores, mas só para a gente entender, o Vélez estaria disposto a emprestar com uma opção de compra. Já ajudaria muito, né, o Corinthians a poder contratar esse jogador. Então a gente vai ter que realmente aguardar para ver se há o interesse do Dorival e também do Fabinho Soldado. Ou se o Igor Vinícius, né, pode até ser que o Igor Vinícius, que nome, né? Igor Vinícius. Pode até ser que o Igor Vinícius já esteja contratado, apalavrado, né? E vai ser anunciado mais para frente. A janela fecha amanhã, eu acho que o Corinthians não vai acabar não anunciando ninguém, né? Nessa janela de 10 dias aí, que
que ganharam, né, de forma extra, mas vai abrir a janela também agora aí no mês de julho, e vai ser um momento aí também interessante, né, para o mercado da bola. Assim, né, cara, eu realmente fico triste de saber que o Corinthians, um clube tão grande, é tão devagar no mercado da bola. E o Corinthians vai passar aí agora sem contratar ninguém. Nós estamos chegando no meio do ano, já foi a janela do início do ano, já foi essa janela extra aí, vai fechar amanhã, não sei se o Corinthians vai conseguir contratar alguém. Enfim, nem uma lembrancinha. O Fluminense deu uma lembrancinha para os torcedores, entendeu? Não tem presente, pelo menos uma lembrancinha. O Fluminense deu uma lembrancinha, né, pro presidente deles. Então, velho, é uma situação realmente complicada, tá? Existe aí uma negociação do Corinthians com o Igor Vinícius, né, lateral do São Paulo. Então a gente não sabe se o nosso querido Corinthians vai querer contratar o Joaquim Garcia do Vélez Sarsfield ou o Igor Vinícius, de nome composto, né, jogador do São Paulo, que tem contrato até o final do ano com o São Paulo, mas pode ser liberado no meio do ano. A questão é a seguinte: eu ficaria com o Joaquim Garcia só pelos lances que eu vi, eu ficaria com ele. Tudo bem, contratar jogador só pelos lances não é o ideal, mas só pelo fato de não vir o Igor Vinícius, eu não teria contratado nem o Mateuzinho, já faz desempatar os meus pensamentos, né? Agora, a lateral direita não é prioridade do Corinthians, tá? O Corinthians necessita de um lateral direito? Necessita, mas não é prioridade. Mas vai precisar se reforçar na lateral. O Mateuzinho é extremamente duvidoso e o Corinthians não tem um reserva para ele, além dele ser duvidoso. E tem outra coisa, né? Tem outra coisa importante. O Fagner ainda vai voltar ano que vem, ou não. A gente vai ter que aguardar. Eu acho que o Corinthians poderia buscar um atacante, priorizar a busca de um atacante de uma forma um pouco mais veloz, né? E ser um pouco mais criativo no mercado. Não precisa só lacrar. Não precisa só lacrar, não precisa ser só Malcom, Firmino, não precisa só ser esses nomes. Às vezes um Moisés resolve, um Elinho às vezes ajuda, né? Às vezes um Keno ajuda, uma coisa assim, entendeu? Não estou falando especificamente o Keno, mas nesse perfil, né? Os jogadores a diretoria do Corinthians só quer lacrar. E aí não traz ninguém, que tenta um, tenta outro e acaba não vindo ninguém. Então é um pouco triste, né? Tudo isso que a gente vive aí no Corinthians, mas o Corinthians tem que buscar reforços, tá? O Pulga, né? O Misael tá falando do Pulga. O Pulga a gente perdeu, porque o Fabinho não quis. O Fabinho não quis o Pulga, o Fabinho não quis o jogador lá do Grêmio, né? O Pavão, né? O Pavon, não é Pavão, né? É Pavon, tudo bem que pode até ter sido por outros motivos além do futebol, aí fica até um pouco mais compreensível. Mas enfim, né, velho? Esse é o time do Corinthians hoje, né? É a cúpula corintiana hoje atuando no mercado. Porque o que eu quero falar do Romarinho? Eu vou dar o crédito aqui. É o time do povo, tá? Deixar bem claro que esse perfil não é aquele que tem lá no Twitter, lá, time do povo. Eles fizeram uma matéria dizendo que o Romarinho tá livre no mercado, né? Após rescindir contrato com o Al Rayyan, do Catar. E a reportagem, né, do É o Time do Povo, que é outro perfil, esse É o Time do Povo é um antigo, tá? Entrou em contato com o staff do atacante e perguntou sobre a possibilidade de retorno ao Brasil. O Romarinho sonha em voltar ao Corinthians, mas afirma que precisa receber uma proposta. Ele sonha em voltar, mas, né, precisa, né, de receber uma proposta, tá? Precisa receber uma proposta, claro, né, do Corinthians para poder estar voltando, tá? Então essa é a informação, dando crédito aí para eles. Dando crédito aí para os rapazes, a gente pode comentar em cima. Eu não tenho essa informação. Eu espero, né, a informação, eles conversaram com o staff do Romarinho, mas eu espero que o Corinthians não contrate. Eu sei que o Romarinho é o pai dos porcos, né, como vocês costumam dizer, eu não uso muito esse termo, mas como vocês costumam dizer,
Mas eu acho que a gente tem que começar, velho. Pô, parece que, cara, se pegar um vídeo meu, parece que é gravado. Eu tenho falado isso nos últimos 3 anos. A mulher de Ló. A mulher de Ló, diz a Bíblia, lá em Sodoma e Gomorra, que saindo de Sodoma e Gomorra, que aliás o Corinthians precisa sair de Sodoma e Gomorra, né? O Corinthians só vive no pecado, né? Na cidade do pecado. O Corinthians só vive no pecado. Então a gente precisa só fazer uma analogia. A gente precisa sair de Sodoma e Gomorra, sair das páginas policiais, né? E voltar a figurar nas páginas esportivas de forma positiva. Então o Corinthians precisa sair de Sodoma e Gomorra, mas a mulher de Ló diz a Bíblia que olhou para trás e virou estátua de sal. Esse é o Corinthians, velho. Vamos lá, conte comigo. O William olhou para trás, parou no tempo. Porque virar estátua é, né? Virar estátua, a revelação é essa, é você ficar estático. Você não avança mais na sua vida. Muita gente que só olha para trás, ah, meu Deus, olha a minha ex, olha onde eu trabalhei, olha o que eu tive, olha onde eu sei o que, onde eu congreguei, olha, meu amigo, para de olhar para trás, filho. Você não vai, se você continuar olhando para trás, sua vida não vai para frente. Deus tem coisas novas para você, tá? Então fica esse recadinho extra aí, tá bom? Mas o Corinthians só olha para trás. É William, é Paulinho, é Gil, é Fábio Santos. Mas quem, gente? Me ajuda aí. Romarinho sempre se fala, é Fábio Santos, é Jadson, é Michael, é Romero, é Renato, já são 10, hein? Já são 10. É Jô, 11. Porque o Jô foi maravilhoso em 2017, o retorno dele. Então, já o Renato Augusto eu citei, já foram 11 que eu citei, né? O Sheik também voltou numa outra fase, enfim. O Balbuena, 12, o Siqueirão citou o Balbuena, tinha esquecido. Balbuena, 12, olha só, 12. Nós estamos falando, gente, né? Wagner Love, que já foi em 2019, vocês estão indo um pouquinho mais longe. Mas só nos últimos 3 anos é um time. O Roger Guedes não tinha voltado. Só nos últimos 3 anos é um time. É um time Gil, Balbuena, Fábio Santos, Paulinho. Ó, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Paulinho, Maicon, Renato Augusto. Eu citei todos aí, né? Enfim, o Jô deu um time, deu um time. E aí, o Romarinho quer voltar ao Corinthians. Pô, velho, os caras ganham dinheiro, ficam milionários. A gente não tem inveja disso, não. Pô, que bom, né? Que alegria, que continue ganhando muito dinheiro. Mas, pô, com 35 anos, eu falei hoje no almoço com a Fiel, vou repetir, o torcedor corintiano tem que ter o Malco a gente tira, esse a gente aceita de volta, tá? Até porque é o seguinte, o Malco a gente aceita de volta hoje. Tá com 26 ou 27 anos o Malco, não tá? A gente aceita hoje. Agora, daqui 10 anos, Malco, não precisa voltar também não. Tá bom? Não precisa voltar também não. Romero, né, que eu já citei, não precisa voltar. Então, assim, cara, o Romarinho, torcedor corintiano, lembre-se disso. Quando ele saiu do Corinthians já faz muito tempo, ele estava numa nhaca tremenda. É impressionante como a gente olha para trás. Então, e tem torcedor que certeza que quer. Ah, melhor Romarinho que não sei quem. Cara, a gente precisa olhar para frente, trazer novos jogadores, viver um novo momento, apostar no Eric Pulga, apostar em outro jogador. É essa situação que o Corinthians precisa viver, não sempre os mesmos. Então é o seguinte, o Romarinho está esperando uma proposta do Corinthians, espero que aconteça com o Romarinho o que aconteceu com o Dentinho, que queria voltar, mas nunca chegou uma proposta. Vou repetir, espero que aconteça com o Romarinho aquilo que aconteceu com o Dentinho, que queria voltar ao Corinthians, mas a proposta nunca chegou. Pô, torço para isso, porque a gente viu que o Dentinho não tinha condição nenhuma mais de jogar no Corinthians, não jogou no Ceará, e a gente sabe que o Romarinho, meu amigo, tá quantos anos de Arábia? Olha o exemplo que a gente tem agora do Coronado. Olha o exemplo que a gente tem agora aí do Coronado. Do Coronado. Então, precisamos parar de emoção, entendeu? É só emoção. Emoção é um perigo, viu, velho?
esse negócio de emoção, tô arrepiado, meu amigo, vai devagar com esses arrepios aí. Ai, o Romarinho, pô, para.